A Era do Gelo não é um filme para crianças e eu vou te provar nesse vídeo que é um filme sombrio, com temas pesados demais, que quando você assistiu pela primeira vez, quando era criança, você nem percebeu, hein? Só os adultos perceberam. E ó, A Era do Gelo é uma das franquias que vocês mais gostam, que eu mais gosto, fora que vários vídeos que eu fiz sobre ela aqui no canal foi um sucesso tremendo. Então nada mais justo, né, da gente continuar falando sobre 3 animais que viviam na Era do Gelo, que cuidavam de um garoto humano ao mesmo tempo e que... Vamos pra vinheta que tem muita coisa pra falar sobre esse filme. Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e rapidinho, hein? Você sabe que eu tô indicado no Prêmio Best, né? Então eu quero agradecer primeiramente a você, Relâmpago, por essa conquista, porque você faz parte dela. De verdade, estamos subindo cada vez mais, então pra gente continuar subindo no ranking e levar o prêmio pra casa, eu preciso demais do seu voto, tá? Você mesmo aí. Pode votar uma vez por dia, é fácil demais e você me ajuda muito. O link tá aqui nos comentários e na descrição. Conto muito com você. Valeu, tamo junto! A Era do Gelo, ela veio numa era onde as animações em 3D estavam começando a pegar mais força. O filme é de 2002, então antes dele vieram Shrek 1, Toy Story 1 e 2, Monstros S.A. Tinham poucas, principalmente comparando com hoje em dia, né? Que todo mês praticamente lança uma animação nova. E a Era do Gelo chega com uma história que mistura um monte de gêneros, né, de emoções, tem terror, comédia, drama, tem de tudo. Até número musical, mas não era pra crianças. O quê? O filme logo começa com o Scrat, que é doido por nós e sempre, né, faz uma rachadura no gelo onde tudo desmorona. O cara causa a maior bagunça sempre, todos os filmes, né? Ele, inclusive, é aquele alívio cômico que não tem como não gostar desse cara. Não tem. Aí começa a migração dos animais por conta da Era do Gelo, né? A Era Glacial, que em pouco tempo poderia deixar tudo embaixo da água, mas aí aparece um mamute chamado Manny, que aparenta estar bem mal-humorado e ele anda em direção contrária a todo mundo, o que dá a entender que ele não quer se salvar. O Manny, na verdade, ele queria a distância de todos, ele queria sumir, ir embora, por conta de um trauma que ele tem do passado, que é mostrado algumas cenas mais pra frente, que eu já vou falar sobre isso. Inclusive no vídeo sobre a história completa do Manny, eu te conto tudo. Depois clica nesse vídeo assim que esse aqui acabar, beleza? Lembrando que A Era do Gelo foi o primeiro filme produzido pela antiga Blue Sky, e foi indicado ao Oscar. Bom, depois aparece uma preguiça chamada Sid, que com certeza dividiu e divide opiniões até hoje, né? Uns gostam muito do Sid e outros nem queriam que ele tivesse no filme. Até que muita gente, né, compara o Sid com o burro do Shrek, que eles têm papéis semelhantes e tal, né? Depende muito do ponto de vista, né? Em algumas cenas, como na cena em que o Manny salva meio que do nada o Sid dos rinocerontes, é bem parecido como o Shrek salva o burro. E aí tanto o burro quanto o Sid querem ser os melhores amigos do seu salvador. E aí parece, né? Mas no geral, no decorrer da história, nem tanto, né? Principalmente no decorrer da franquia, nem tanto. Mas faz o seguinte, coloque aí nos comentários hashtag A Era do Gelo, que eu vou dar coração. Ah, e detalhe, hein? A gente vê logo quando o Sid aparece que a família dele o abandonou. Tipo, eles não quiseram mais o Sid como parte da família e largaram ele lá. Filme infantil, né? Foram embora sem mim. Fazem isso todo ano. Hello, darkness, my old friend. 10 minutos de filme se passaram e a gente descobre que existem seres humanos nesse universo do filme e que tem uma alcateia de tigres, obviamente, né, que querem matar e comer uma criança. Eu disse que não é um filme pra criança, não é. Porque o que acontece nessa cena? O Soto, que é o chefão dos tigres, fala com o Diego que eles querem matar o bebê porque o pai da criança matou vários tigres da sua alcateia. Então seria tipo uma vingança, né? É uma vingança. Mas escolher um bebê inocente, pegaram pesado, cara. Nossa, pesado demais. O objetivo dos caras era matar um bebê. Capeta. Mas é engraçado e interessante como que a Blue Sky conseguiu contornar essa ideia de terror durante o próprio filme, né? Não deixando isso muito na cara nos próximos minutos e principalmente pra gente, quando era criança, não ficou na cara. Agora, depois de assistir mais de adulto, né, a gente descobre algumas coisas e olha por outros pontos de vista, que era o principal objetivo da Blue Sky desde o começo. Mas vamos lá, no meio disso tudo, o Squad tá lá tentando pegar só nós, enfiar ela no chão, e tudo isso já quebra a atenção do filme, porque o Diego tá vidrado em pegar o bebê e matar o bebê, né? Só que agora o bebê acaba chegando até o Manny e o Sid, depois da invasão dos tigres na aldeia e depois da mãe do bebê ter pulado de um penhasco com a criança no colo,
porque ela estava fugindo dos tigres e ainda a correnteza levou ela, dando a entender que ela se afogou e morreu. Relâmpago tá no começo do filme e olha só quanta coisa pesada já aconteceu aqui. Né? Parece que eles queriam traumatizar as crianças com isso tudo. Porque não é possível. O Manny fica paralisado e depois ignora a criança. Ele vê a criança, tchau, vou embora. Até um outro dia. Depois a gente meio que descobre por que ele fez essa atitude, mas cara, foi pesado. Ele ia deixar a criança se afogar também e morrer. Ele só pegou o bebê porque o Sid encheu a paciência dele. Mas isso é um outro detalhe que vai ligar na outra cena que eu já vou falar. Manny, não tá esquecendo de nada? Não. Durante tudo isso, o filme esquece um pouco de mostrar a migração de novo, né, do começo do filme. Sai um pouco do foco sobre a Era do Gelo em si, das geleiras derretendo e tal. Porque nesse momento de Era do Gelo, o Diego encontrou o Manny e o Sid, que estavam com a criança. E o cara tenta convencer os dois de dar o bebê pra ele, que ele mesmo salvaria o bebê, levaria pros pais. O ele é o salvador. Aham, sei. Papo furado e óbvio que o Manny não caiu nessa. Aí acontece um dos pontos mais altos do filme, tá? A Blue Sky, ela conseguiu fazer um roteiro tão bom nessa questão, porque é pra adultos esse filme, tá? Mas ela conseguiu fazer com os personagens uma coisa muito interessante. Eles juntaram um personagem mal-humorado, um assassino e um brincalhão que acabaram de se conhecer e que acabaram andando juntos pro mesmo objetivo, né? Pro Manny e pro Sid era salvar o bebê, pro Diego era salvar o bebê também, mas a gente já sabe, né? Então, essa junção dos três deixou o filme muito mais interessante. Só que o Diego começa a enrolar o Manny e o Sid pra cair numa emboscada. Porque agora, além de quererem o bebê, o Diego queria devorar o Manny também. Vai vendo que a última coisa que esse filme é infantil. E diz pra ele que estou levando um mamute. Assassina. Bom, umas cenas mais pra frente acontece a famosa cena da gruta de gelo, onde o Sid vê várias coisas congeladas que na verdade é uma pista do que seriam os próximos filmes de Era do Gelo. Aqui nesse vídeo eu te conto tudo com mais detalhes, porque a Blue Sky já tinha planejado 5 filmes de Era do Gelo, 5 primeiros, porque o filme do Buck a gente finge que nunca existiu, antes do primeiro estrear. A Blue Sky, ela foi bem ousada, né? Ousada demais, pra falar a verdade, em fazer um filme com uma proposta dessas, voltada para o público infantil, porque hoje, analisando de fato essas cenas e por trás dos personagens, dá pra ver que eles pegaram pesado. Mas como não ficou muito na cara, né, passou batido, quando a gente era criança, a gente não percebeu nada disso. Só os adultos que viam a real por trás de cada cena, por trás de cada personagem e percebiam o que eles queriam. Mas apesar disso tudo, pra mim, A Era do Gelo é o melhor filme da Blue Sky e uma das minhas animações favoritas, tá? Então a cada like e inscrição nesse vídeo mostra quantas pessoas concordam comigo e amam essa franquia de Era do Gelo. Bora aí! Ah, e pra votar em mim no IBEST é só clicar aqui no comentário fixado, você me ajuda demais, Relâmpago! Obrigado de verdade. Bom, aí chega a cena da caverna, aquela cena que ligaria com a primeira cena do Manny, né, que eu disse no começo do vídeo, dele largando o bebê lá pra morrer afogado, onde a gente descobre o verdadeiro passado do Manny. E sério, Relâmpago, essa é a cena mais emocionante do filme, mais triste também. Inclusive nessa cena é onde o Diego começa a ficar na dúvida se ele quer realmente matar o Manny e o bebê. A cena é a seguinte, na caverna tem várias pinturas rupestres de animais e seres humanos. E tem uma lá de um mamute, que estava com a sua esposa também, mamute, e o seu filhote, mamute. Lá mostra que o casal se ama muito e que o filho adorava sair por aí pra brincar. Só que numa dessas, um bando de caçadores seres humanos foram atrás do filhote e do casal. E nisso o mamute pai conseguiu se despistar dos humanos enquanto a sua esposa e o seu filho foram encurralados e mortos por eles. Além das flechas, os malucos tacaram pedras nas cabeças da mãe e do filhote. Meu Deus, Jesus. Cara, a classificação desse filme tinha que ser 18+, tá? Cara, essa cena é muito forte, muito emocionante. E depois de todo esse flashback, o Manny coloca sua tromba em cima da imagem do filhote e em seguida segura o bebê humano. E eles se abraçam e o Manny se emociona todo. Cara, que cena. E o bacana foi que o Manny não ficou com raiva mais dos seres humanos, né? Não foi porque os humanos mataram a sua família que ele iria prejudicar os humanos, principalmente aquele bebê que não tinha nada a ver com isso, né? Como uma forma de vingança igual o Souto queria fazer. E tudo isso acontece com uma trilha sonora de fundo, sem nenhuma fala, por uns 2, 3 minutos, sem parar.
o que fez a cena ter um peso emocional ainda maior, ainda mais forte. E o detalhe vem agora, muitos acham que o Manny era o filhote dessa história, mas a real é que o Manny era o pai. Ele perdeu sua esposa e seu filhote. Por isso que ele é mal-humorado com tudo e com todos. Por isso, quando ele viu o bebê ser humano na primeira vez, ele recusou de pegar. E por isso que ele estava na primeira cena do filme indo em sentido contrário à migração. Ele estava desanimado, estava muito triste. A cena da caverna fez uma sintonia acontecer entre o Diego com o Manny. Não só os dois, né? Mas com o Cid também. E os três vão se entendendo, na verdade. Isso é um outro ponto muito positivo do filme. Personagens com mentalidades totalmente diferentes acabaram entrando em sintonia. E quando o Manny salva o Diego do rio de lava, aí eles viraram brothers. Um cuida do outro. Bom, obrigado. Só que o Diego tinha combinado com a Alcatea de atacar o Manny, né? O cara se meteu numa furada daquelas. Dito e certo, o Diego abriu o jogo e contou a verdade sobre a emboscada pro Manny e pro Cid. E aí, o Manny quase matou o Diego, aí foi o contrário. O Diego se desculpou, tava a fim de arrumar a besteira que ele começou. Tem uma emboscada esperando vocês. O quê? Como assim uma emboscada? Então o Diego vai até a Alcatea, agita os tigres pra uma emboscada que agora ele planejou com o Cid e o Manny. Né? O Diego foi duas caras aí. O cara foi tentar se livrar da emboscada que ele mesmo se colocou, né? Burrice. O plano até que funciona, né? O Cid despista os tigres com um bebê de gelo, um bebê falso, enquanto o Manny esperava os três para dar uma surra. Só que estamos falando de Era do Gelo 1, um filme que com certeza foi feito para um público mais velho, né? Não ia ser tão fácil despistar aquela Alcatea faminta, principalmente o líder Soto. E nisso fica a maior bagunça, é tigre lutando contra mamute, tigre lutando contra tigre e arranhão, soco pra tudo quanto é lado. Ai! E o Diego se sacrifica, se machuca todo. E aí o Manny joga o Soto pra longe, que bate numa rocha. E aí relâmpago, eu tô falando... Sério, esse filme não é pra crianças. Tinha que ser mais 18 com certeza. Simplesmente várias estalactites caem em cima do Soto, matando ele. E o pior é que dá pra ouvir o som delas perfurando o Soto, fora a cara de assustados que os tigres fazem depois de ver a cena. Cara, pesado demais. E ainda não para por aí, se já não bastasse ter matado o Soto, o Diego fica largado lá no chão, dando a entender que ele também ia morrer. E a Blue Sky faz a gente acreditar nisso durante alguns minutos de filme. Até que ele aparece a tempo de ver o Manny e o Cid entregando o bebê pro seu pai. Essa daí é outra cena muito emocionante, né? Ver esse reencontro duplo, né? O bebê com o pai e o Diego com o Cid e o Manny. E aí o filme termina com o Scratch congelado. Inclusive, falando no Scratch, a história dele é bem complexa e tem coisas que não foram explicadas nos filmes e eu te explico aqui, tá? Nesse vídeo. Como, por exemplo, que ele vivia em um bando e foi expulso dele. E aqui eu vou deixar a playlist só com vídeos de Era do Gelo. Se você é fã, então você precisa maratonar tudo aqui. Tamo junto, valeu por ter assistido esse vídeo. A gente se vê aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, tchau!